Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Ler o ato da reunião anterior. Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Antes de começar a ordem de trabalhos, algum dos vereadores quer fazer alguma intervenção? Tenho a mandar o Sr. vereador. Muito bom dia a todos. Gostaria de fazer uma intervenção dividida em 3 áreas, em 3 setores. A primeira tem que ver com aquilo que já aconteceu neste mês de fevereiro e que tem a ver com o enaltecer de toda a dinâmica desportiva, cultural e recreativa que se tem conseguido à conta de muito envolvimento, muitas coletividades presididas por gente abnegada dos seus interesses particulares e que se envolvem e envolvem toda a comunidade. Designadamente, o primeiro Festival Amendoeiras em Flor, promovido pela Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Altamora, presidida pelo Walter Matias, que conta com o envolvimento de uma comunidade local fantástica, de pessoas que há 16 anos, na primeira caminhada, não abriam a porta porque nem sabiam bem o que é que aqueles 20 ou 30 ali andavam a fazer, e hoje são os primeiros, as pessoas que nos recebem, as pessoas que fazem a comida, as pessoas que limpam todo o monte, que caiam, que recriam, que fazem de atores. Portanto, fantástica esta capacidade de liderança e de envolvimento da comunidade, para a qual o município esteve desde a sua gênese envolvido, desde a fase da candidatura ao 365 Algarve, que também merece um reconhecimento na pessoa da Anabela Afonso, por terem feito uma aposta num projeto diferente daquilo que normalmente tem aparecido no 365 Algarve, com uma consciência de que isto é uma forma bastante interessante de trazer mais gente ao interior e ao Algarve na época baixa. E o município também se envolveu com toda a logística, com os seus recursos humanos. Os colaboradores da Câmara tiveram ali muitos dias também a colaborar, designadamente também no evento, mas também teve a particularidade de envolver o CCD, a ADRIP e outras coletividades, e é assim que todos juntos acho que devemos sentir orgulho e devemos dar os parabéns ao Presidente da Associação por conseguirmos lançar uma iniciativa que já contava com um caminho que se tem feito e que já trazia milhares de pessoas a Altamora, mas que acredito que seja um grande evento que se irá cimentar no calendário regional de forma irreversível. Estejamos cá nós com vontade e capacidade para continuar com as mesmas parcerias. Depois também o 8º aniversário da MIT Algarvio, que contou com a presença particular do Presidente da Confederação Internacional de Acordeonistas, aquela e a única que é reconhecida pela Unesco, e que veio fazer uma visita técnica a Castro Marim e ao Algarve, também teve noutras iniciativas, nomeadamente na Bordeira, para aferir aquilo que já era constatado no processo de candidatura que decorre há vários anos pela MIT Algarvio, para que se fizesse aqui a Copa do Mundo do acordeão, que vai acontecer em outubro de 2020. É uma Copa cujas provas técnicas vão acontecer aqui só no Concelho de Castro Marim, mas depois trará grandes músicos do mundo e portugueses que estão no mundo e que nós cá até não temos, alguns de nós não conhecemos, e que vão ter a oportunidade de fazer espetáculos em toda a região. Parabéns à MIT Algarvio, porque este evento só acontece porque existe uma associação organizada e suficientemente representativa, reconhecida pela Confederação e pela Unesco, para que pudesse fazer a candidatura. Uma entidade individual, ou um particular, ou uma escola de música que não tivesse este reconhecimento, nem tão pouco poderia ter feito a candidatura. Depois também tivemos centenas de pessoas na marcha passeio organizada no IPDJ, tudo no mesmo fim de semana, e que contou mais uma vez com o esforço dos nossos colegas, colaboradores,
para que se pudesse ter aqui uma prova pelos trilhos de Castro Marim, particularmente na Reserva Natural de Sapal Castro Marim. Contou com 700, 800 pessoas, não é difícil de aferir o número exato. Contou com a presença do senhor diretor do PDJ, que faz sempre este esforço de estar nas atividades que apoia, e teve coisas singulares, muito engraçadas, nomeadamente o senhor que vinha pronto para fazer a prova de 20 km e que tinha a simpática idade de 93 anos. Tem. Portanto, Deus lhe dê muita saúde ainda para vir a muitas outras marchas de passeio e, portanto, acho que nos devemos sentir também felizes porque neste fim de semana estiveram assim milhares de pessoas no Concelho de Castro Marim em atividades distintas. Também tivemos o futsal, a equipa feminina que se sagrou campeã, e o Sr. Presidente, eu não arrisco falar muito de futsal e futebol, porque sei que ganharam e estou feliz por isso, e até esqueço o meu Sporting, porque em primeiro lugar está o Castro Marinense. E não é só pelo Sporting estar a perder, obviamente. Ou não ganhar. E, portanto, acontecido todas estas coisas e nós, castromarinenses, devemos sentir felizes e o Executivo também se deve sentir feliz por ter estado ao lado de todas estas iniciativas e o que devemos, acima de tudo, aplaudir é que todas elas aqui mencionadas dependem maioritariamente da sociedade civil e do envolvimento destas coletividades e é isso que faz a massa crítica do nosso território. Nós estamos cá para apoiar até o dia que não houver uma ação individualizada. Depois também fazer uma nota sobre a medida anunciada pelo Governo sobre os apoios à coesão territorial e ao apoio para a criação de emprego em territórios de baixa densidade. Fui questionada por um jornalista sobre aquilo que era ou a imagem crítica, porque é que a freguesia da Altura estaria a beneficiar deste apoio. E eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, ser algarvios e ser portugueses e todos juntos sermos solidários. A Altura sofre os mesmos problemas estruturais de um território que não tem uma rede de ferrovia, que não tem uma rede de transportes, que não tem uma rede de saúde, que não tem áreas empresariais para localizar empresas. Portanto, viver em Altura ou viver em Castro Marim ou Azinhal, em termos estruturais, tem-se exatamente as mesmas dificuldades, se calhar acrescidas até com o custo da habitação, por força de ser uma freguesia de litoral com muita segunda habitação. Portanto, sou solidária com todas as outras perspectivas de outros autarcas, mas gostaria imenso que nós não tivéssemos neste indicador estatístico para poder beneficiar dele, porque significa que não temos dinâmica própria suficiente e por isso precisamos de um mecanismo. Mas o mecanismo por si nunca funcionaria se não houvesse, e eu aplaudo o mecanismo porque sinto que em Castro Marim estamos a criar condições para criar efetivamente emprego. O que é que interessa? Haver um mecanismo para que a pessoa venha viver para Castro Marim 2.600 euros, se depois não tem cá quem lhe faça o contrato de trabalho ou não tem cá forma de cá viver e se instalar e ter os seus pais ou os seus filhos em lares ou infantários, porque isto faz parte das nossas decisões pessoais. E gostaria de acreditar que estes investimentos que estão em curso na área social, designadamente o Lar da Altura, que há de abrir brevemente e cria ali umas dezenas de postos de trabalho. O Lar de Alzheimer da Santa Casa da Misericórdia, cujo concurso público já foi lançado para a obra, que também no curto espaço, peço perdão, aguenta o mecanismo até lá, que no curto espaço também irá com certeza será um incentivo e será um sítio importante para criar postos de trabalho. O Hotel da Maravilha, que é um hotel rural que também está na iminência de iniciar as suas obras. O Hotel de Castro Marim, o loteamento da Altura, do plano pormenor número 1 da Altura, que terá nova dinâmica habitacional. Tudo isto no conjunto faz-me aplaudir o mecanismo, porque sentimos que nós cá, do lado de cá, estamos a criar condições para que pessoas possam vir para cá. Se vierem 15, 20 novas famílias e isso significar 30 novas crianças nas nossas escolas de Castro Marim,
temos que dar isso como um grande sucesso, atendendo que só nascem 50 crianças por ano no concelho de Castro Marim. E é assim que nós temos que pensar. À nossa escala, somos pequeninos, mas o desenvolvimento e a sustentabilidade do concelho, penso eu, que passa pela renovação de novas famílias e que tenham capacidade de se instalar. Mas tem que ter tudo o resto, porque o que fazemos nós com um chequezinho de apoio à criação de empregos, depois não temos transportes, não temos infantários, não temos lares, não temos saúde. Todos no conjunto, penso que faremos alguma coisa. E, pela primeira vez, sinto que se olha para o território do Algarve como um Algarve central e como um Algarve periférico, porque é nesse Algarve que nós vivemos e é esse Algarve que tem, ao longo dos anos, aumentado as suas assimetrias. E, como tal, vou ao assunto mais sensível que trago aqui hoje. Tenho pena da vereadora Célia não estar, mas aqui o assunto é institucional e vai para além dos interesses particulares de cada um e que tem a ver com a Verde Lago. E a Verde Lago é um processo que há um despacho conjunto de 94, 95, em que foi considerado aquele projeto como um projeto de interesse nacional, foi aprovado, foi feita toda a avaliação de impacto ambiental, foram emitidas as licenças, foram emitidos os alvarás, foram suspendidos os prazos com o voto favorável da vereadora Célia no anterior mandato e neste, e agora é enviado para um jornalista uma ata, que nem sequer houve a preocupação de perceber se era a última versão ou se era a que estava assinada, uma ata a falar sobre aquilo que são as recentes decisões deste Executivo em relação à Verde Lago. Por acaso e por coincidência, essa ata retrata as mesmas pessoas que estão aqui hoje, em nome do Partido Socialista. Mas nós temos que ser verdadeiros, temos que ser coerentes e temos que ser responsabilizados pelos nossos atos. O empreendimento da Verde Lago está na iminência. Iminência, quando digo iminência, é meses, 2, 3 meses de começar. Foi-me feita aqui uma questão, quando é que o empreendedor, quando é que o promotor iria começar as obras? E foi transmitido que o promotor quer começar quanto antes. O promotor tem os alvarás emitidos. Atenção, não é um projeto com intenções de... Tem os alvarás emitidos, pode pedir o levantamento dos alvarás quando quiser e vai fazê-lo, só que nós, Câmara, é que decidimos por unanimidade, em agosto de 2019, o início da alteração ao plano pormenor para poder encaixar uma proposta de um hotel todos nós conhecemos e cuja informação prévia também foi produzida. Unanimidade. Com um aplauso e com estamos a falar em agosto de 2019. E todas as decisões, até então, agora há um mês ou 2, foram sempre por unanimidade. E nós, nessa unanimidade e nessa decisão e nesse contrato para planeamento, que também foi votado por unanimidade, revogámos todas as decisões que estavam tomadas à anterior e no anterior Executivo, da qual fazia parte a vereadora Célia e que também tinha aprovado por unanimidade. E então, todas as questões que se mantinham foram feitas novas propostas com os mesmos pressupostos, com os mesmos fundamentos. Eu acho muito triste que nós não nos foquemos naquilo que é o interesse para Castro Marim, porque isto não é nosso. Nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo para representarmos os interesses do Conselho. E eu não posso admitir que, coincidentemente, no dia que há a renúncia do mandato deste Executivo, a 21 de fevereiro de 2019, o mesmo jornalista faz uma peça enorme sobre as pseudo-ilegalidades de um outro hotel em Castro Marim. E agora sai uma peça que, afinal, teve acesso a uma ata que não está disponível, ainda não é pública, mas eu sei exatamente quem é que a pediu, foi a vereadora Célia, é uma coincidência, teve acesso a uma ata e cita essa ata para fazer a sua peça jornalística. É feita uma consulta à CCDR, é feita uma consulta ao ICNF, cuja resposta do ICNF nem vem no artigo, não interessava. É feita uma consulta ao que parece à dita ata, não sei por quem é que foi fornecida, mas parece-me que é óbvio.
e ao executivo que é visado e aos nomes que estão aqui visados e ao empreendedor não é feita consulta nenhuma. E isto tudo para dar 2 páginas de uma peça que não é de quem goste do Algarve, nem é quem goste de colocar as coisas de forma séria. Porque não venha o Partido Socialista de Castro Marim ou o jornalista dizer que tem maior sensibilidade ambiental do que eu, ou dos que aqui estão, ou do que os técnicos da Câmara. Porque não foi isso que nós dissemos aqui, e a entidade competente para se pronunciar sobre a AIA, sobre um relatório de impacto ambiental, não é a Câmara, ou se somos tão pretenciosos de achar que somos os donos do conhecimento. Nós temos de saber respeitar as instituições, e foi isso que aqui foi explicado. E os colegas perceberam isso. Acho que até se abstiveram, mas perceberam, não se queriam pronunciar porque não tinham elementos suficientes. Agora, não posso assistir aqui a um teatro nas reuniões de Câmara em todas as unanimidades que foram preferidas pela vereadora Célia e por detrás há uma série de pauzinhos na engrenagem, como alguém costuma dizer e que o Sr. Presidente costuma citar muitas vezes. Para quê? Para prejudicar o empreendimento? Para prejudicar o Presidente e a Filomena Sintra, que são os visados aqui no artigo, de uma forma jocosa, de uma forma insinuosa, como se nós não tivéssemos consciência do que é que andamos aqui a fazer. Eu estou interessada em zelar pelos interesses de Castro Marim. E ninguém me pode apontar o dedo que alguma vez vim para aqui defender os meus interesses político-partidários ou pessoais, porque eu não admito e a pessoa terá que ter a coragem de me dizer em que circunstância. Agora, pessoas que passam a vida a fazer queixas por estes canais obscuros, pessoas que não têm moral, que deviam se preocupar em licenciar as suas coisas irregulares nas suas propriedades em relação aos contratos que têm com a Câmara Municipal de Castro Marim, e depois vêm por detrás insinuar e instigar. Mas o que é que se pretende com isto? Eu sei, e eu tinha que fazer esta intervenção porque é hoje, porque este artigo saiu a semana passada, não me merece nenhuma consideração absoluta, porque é de quem não se preocupou em estudar ou quem não quer fazer um jornalismo sério, nem sequer contactou a Câmara, não teve questões a colocar à Câmara, teve às outras entidades todas. E também aproveito para esclarecer que foi inquirido um outro promotor de outro projeto. Curiosamente é um artigo sobre o Algarve, mas voltando a Castro Marim, como diz o jornalista, porque há muito assunto ligado a Castro Marim, também a questão da Almada de Ouro, em que o representante, o advogado desse empreendimento, ao que parece, também foi consultado. Foram todos consultados, exceto o Executivo. Ou o Executivo, ou os técnicos da Câmara. É que pode não ser o Executivo, porque isto não há aqui uma questão política. Isto é uma questão meramente técnica. A decisão política foi tomada em 94 e 95, o despacho conjunto. E todas as demais decisões políticas, para além da nossa também, em agosto de 2019, que politicamente quisemos alterar o plano pormenor para encaixar aquele hotel, aprovado por unanimidade. Lembro, mais uma vez. E depois também é feita nessa mesma peça uma alusão aos impostos que a Almada de Ouro Clube paga. Em Castro Marim não se vê nada. Eu gostaria de esclarecer que os impostos ali mencionados são o IMI, tal como menciona, e o AIMI. E o dito advogado terá dito que pagam 1,5 milhões de impostos à conta daquele projeto. É verdade, mas não pagam a Castro Marim. Foi este governo da coligação que criou um imposto que se chama AIMI, que nós todos conhecemos como o Imposto de Mortágua. A Castro Marim, o promotor liquida cerca de 180 mil euros de IMI, tinha que retificar em relação à taxa de IMI, tenho que verificar com preciosidade, não tive tempo para isso, e o resto desses milhões todos é AIMI, é diretamente para o Estado, e o Estado não dá um euro sequer ao município de Castro Marim. Esse AIMI, os algarvios todos deviam estar unidos, porque o Algarve não tem retorno nenhum desse AIMI. É um imposto adicional pago para quem tem propriedades superiores a 1 milhão de euros, é uma série de mecanismos, e a taxa do AIMI é bem superior à do IMI, como podem ver, não é? De 180 mil para 1,5 milhão, vejam a diferença do imposto coletado por ano, mas para Castro Marim não vem nada.
nem investimento numa escola, nem num centro de saúde, não vem nada desse AMI. Portanto, se queremos fazer um jornalismo sério, eu até lanço o repto que nós, algarvios, devíamos estar unidos, avaliar qual era o AMI que representa as propriedades no Algarve e quem é que está a beneficiar exatamente desse imposto. E cabe-me fazer esse esclarecimento e dizer que devíamos estar unidos para que isto da Verde Lago, e as pessoas que estão aqui acredito que assim seja, mas depois, por detrás, temos que ser exatamente as mesmas pessoas que estão aqui na Câmara. Nós fomos eleitos não é para fazer teatro. Nós fomos eleitos era para representar o povo nos seus interesses. E politicamente dissemos, estamos todos de acordo, que houvesse uma alteração ao plano pormenor para encaixar aquele dito hotel. E com os pequenos ajustamentos favoráveis a todos nós e que nós nos revimos neles. Se nós é que dissemos que tínhamos interesse nisso. E não foi o promotor. E aprovámos isso por unanimidade. E quem é que são as entidades competentes para se pronunciarem? Nós estamos numa fase de conferência procedimental, está agora a decorrer. Há um conjunto de entidades que se estão a debruçar, têm um prazo, e eu não gostaria que estas peças servissem para amedrontar técnicos e a administração pública, porque normalmente é o que acontece com estas coisas. As pessoas ficam com medo. Não há que ter medo. Ninguém é dono e senhor absoluto das verdades. Agora, nós aqui temos responsabilidades para com o promotor e não podemos andar aqui a brincar, a dizer aqui uma coisa e por trás andar a fazer outra, ou a instigar outras, ou a trazer outras confusões ao processo. Eu acho que vamos ficar todos felizes de estar ali no dia que as obras retomarem e que serão em breve, se Deus quiser e se tudo correr bem. Quanto à sensibilidade ambiental, não me atirem pedras nessa matéria sem sequer estudar o processo, porque não houve nenhuma alteração. O ICNF confirmou que não há nenhum prejuízo com aquela alteração em relação à avaliação de impacto ambiental e o jornalista sabe disso e poderia também ter escrito isso na peça. Portanto, pode haver outras questões, pode haver o governo, pode não querer já. A administração central pode não querer já que este projeto se desenvolva assim. Agora, da parte da Câmara, há aqui transparência. Houve um pedido por parte da vereadora Célia de informações que nem sequer tem que vir à Câmara. Foi-lhe entregue. Nós queremos é que corra tudo bem. Acho eu que é o que toda a gente que está aqui assim pensa. E estamos... Lamento é que a Câmara não tenha uma estrutura técnica, administrativa, jurídica, ao nível daquela máquina que quer pôr o empreendimento a avançar. E, portanto... eu pedia mesmo, em nome dos castramarinenses, se querem atacar a Filomena Sintra e o Francisco Amaral, façam-no de outra forma, de forma a que não prejudiquem os castramarinenses, que nós haveremos de ter proteção divina suficiente para nos defendermos. Muito obrigada. Mais algum dos vereadores quer dizer algo? Eu gostaria também de falar, nomeadamente referir-me à reunião anterior. De facto, houve umas falhas no som e eu gostaria, se calhar, de repetir alguma coisa do que disse. E tenho muita pena, mas tenho muita pena mesmo que a senhora vereadora Célia não esteja cá, porque, de facto, o que tenho para dizer era dirigido mais à senhora. Eu penso que os vereadores, tanto a vereadora Vera como o Leonel, não estão comprometidos com estes assuntos, de maneira que eu tenho muita pena que a vereadora Célia não esteja aí. Eu não gosto de falar nas costas das pessoas, mas porque sei que vai ver esta reunião no YouTube, eu vou dizer o que tenho a dizer e, de facto, a senhora poderá responder se achar oportuno na reunião que vem. A senhora vereadora Célia, na última reunião, teria feito uma afirmação com a qual eu concordo em absoluto. Ela referia-se que a história da empresa municipal foi um processo político. E estamos completamente de acordo. E, de facto, eu fazia uma pequena resenha histórica do que se passou, muito sucinta, e não quero voltar a falar mais da empresa municipal, que isto já cheira mal, de facto. Eu, quando aqui cheguei há 6 anos, em Alcotim, nunca achei necessário ter uma empresa municipal. Pronto, mas apanhei esta empresa municipal já feita. Não fui eu que inventei esta empresa municipal e que a coloquei a funcionar naqueles moldes.
e, como tal, dei seguimento a tudo. Curiosamente, nas assembleias municipais, eu levava na cabeça, eu era atacado sistematicamente por causa da empresa municipal, pelo Partido Socialista, com o único objetivo de acabar com a empresa municipal. Isto aconteceu durante o ano inteiro. Curiosamente, ninguém me defendeu à conta disto. Nem a senhora enfermeira Célia, nem o Dr. Esteves, que foi ele que inventou a empresa municipal, nem o Dr. Alexandre, ninguém me defendeu. Quer dizer, eu era o menos culpado no meio disto tudo, porque não criei a empresa municipal, não inventei a empresa municipal, não a coloquei a funcionar daquela maneira e levava sistematicamente na cabeça à conta da empresa municipal. Ao fim de um ano, depois de ser atacado sistematicamente nas assembleias municipais, eu, que tenho a mania que sou um democrata, resolvi promover um debate interno dentro da Câmara com o objetivo de acabar com a empresa municipal e passar os funcionários da empresa para a Câmara. Eu perdi esse debate interno dentro da Câmara e mantivemos a empresa municipal a funcionar da mesmíssima maneira durante estes anos todos. Houve as eleições em 2017 e a oposição coligada, portanto, o Partido Socialista e o Dr. Esteves, porque, se calhar por falta de memória e de vergonha do que se passou ao longo dos anos, porque foi um degladiar constante entre o Dr. Esteves e o Partido Socialista, os dois deram as mãos e serviram-se da empresa municipal como arma de arremesso contra a Câmara. Isto toda a gente viu, toda a gente sabe. Ao ponto de, por exemplo, durante um ano, só tiveram tempo de reunir com a Câmara uma única vez. E o que é mais grave no meio disto tudo foi a constituição da Assembleia Geral da empresa municipal. Houve uma tentativa que eu me despeço de classificar, de humilhar o Presidente de Câmara. Quer dizer, elegem o Presidente da Câmara para Presidente da mesa da Assembleia, não o consultam, não o convidam, não lhe dizem nada. Ele faz parte de uma lista que não conhece, que não sabia, é eleito sem saber que concorreu. Isto, eu despeço de classificar isto. Isto foi uma tentativa de humilhar o Presidente da Câmara. Depois, foi o que toda a gente viu, uma guerra sistemática da empresa municipal à Câmara, dia e noite, e pronto. E depois, passado estes 2 anos, vem o tal relatório demolidor do Tribunal de Contas que apontava no sentido de se dissolver a empresa municipal. Pois até aí, quer dizer, levaram-se anos a atacar, a querer acabar com a empresa municipal. Agora, depois do relatório demolidor do Tribunal de Contas, já não queriam acabar com a empresa municipal. Aconteceu o que aconteceu. Depois, a extinção da empresa municipal e a passagem dos funcionários da empresa para a Câmara devia ter sido feita de modo pacífico. Foi uma guerra pegada. Uma guerra pegada. Ao ponto de os funcionários da empresa viverem num clima de instabilidade e com o labelo de perda do emprego, e alguns é a única fonte de rendimento que eu tenho, pronto, um clima de angústia terrível, e nós conseguimos ultrapassar isto tudo e colocarmos os funcionários da empresa na Câmara Municipal. Pois, depois de tudo isto feito, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Engenheiro José Luís Domingos, faz uma queixa para o Ministério Público a pôr em causa isto tudo. Quer dizer, os funcionários finalmente descansaram. Finalmente descansaram deste clima horrível de instabilidade em que viveram durante os últimos tempos. E agora, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal põe em causa isto tudo e faz uma queixa, mais uma queixa para o Ministério Público. Epá, isto, eu não sei como é que classifica isto. Pá. A senhora vereadora Célia fez uma pergunta na última reunião. E a pergunta é: porquê é que a Câmara tem tantos processos nos tribunais? Pá,
isto de facto revela. Esta pergunta revela um cinismo que não há palavras. O Partido Socialista, umas vezes através de, como anónimos, como fulano, beltrano, cicrano, como PS, fez dezenas de queixas para o Ministério Público, para a Judiciária, para a Inspeção de não sei de quê. E agora a senhora vereadora tem o desplante de vir perguntar porque é que a Câmara tem muitos processos nos tribunais. Aliás, levou anos e anos e anos a fazer queixas do Dr. Esteves. O Dr. Esteves levou anos e anos a responder. Quer dizer, levavam o dia todo nisto, de manhã à noite. Eu acho que sobrou pouco tempo para fazer alguma coisa de útil para esta terra, porque o tempo era todo gasto na guerra e no ódio e não sei quantos mais. E a senhora vereadora agora vem-me perguntar porque é que temos muitos processos nos tribunais. Quer dizer, eu fiz uma obra notável em Alcotim porque eu não perdi tempo, não perdi um minuto com estas guerras. A minha oposição de Alcotim nunca fez queixas nem para aqui nem para ali. Quer dizer, as queixas aqui são sistemáticas. Na minha opinião, isto é doentio, isto é maquiavélico, isto é psicopático. Isto não falha, quer dizer... Eu fiz uma obra notável em Alcotim. Eu passo a descrever algumas obras. Aliás, eu lamento que Castro Manim peque pela negativa em muitas coisas por causa deste clima horrível de guerra que se viveu aqui. Por exemplo, é o único concelho no Algarve, se não no país, que não tem uma unidade hoteleira na sua sede. É o único concelho no Algarve, se não no país, que não tem um parque empresarial. É o único concelho no Algarve, se não no país, que não tem um parque de autocaravanismo. É o único concelho no Algarve, se não no país, que não tem um quartel dos bombeiros. É o único concelho, por exemplo, no Algarve ou no país que não tem um relevado sintético. É o único concelho no Algarve, se não no país, que não renovou a rede de água e esgotos na sua sede e não requalificou as suas ruas e não se aproveitou de fundos comunitários para fazer isto, e agora já não há fundos comunitários. Eu lamento que não tivéssemos feito isto à conta da guerra, do ódio, de se perder tempo nisto todo. Eu fiz uma obra notável em Castro de Marim precisamente porque não perdi tempo. Eu em Castro de Marim fiz uma unidade hoteleira, eu em Alcotim, fiz uma unidade hoteleira na sede, fiz um quartel dos bombeiros na sede, fiz um parque empresarial, fiz um parque de autocaravanismo, fiz as novas instalações da GNR, fiz o edifício novo de espaços do Conselho, requalifiquei o Castelo de Alcotim com auditório, com anfiteatro, com museu de arqueologia. Fiz um arquivo histórico, fiz um laboratório de arqueologia, fiz dois pavilhões desportivos, um em Alcotim e outro em Martilongo, fiz umas piscinas, ampliei para o dobro o lar de Alcotim, fiz o lar dos Balurgos, lancei o lar de Martilongo, fiz uma escola, fiz uma praia fluvial, fiz uma barragem de 400.000 euros que, mesmo que falta água ao Algarve, pode ir lá pescar à barragem de Alcotim. Fiz um centro náutico, fiz N cais acostáveis, N arranjos paisagísticos, fiz um centro de apoio ao desenvolvimento, fiz loteamentos sociais, habitação social nas freguesias todas, participei no Centro-Sul de Alcotim, que é o melhor Centro-Sul do Sotavento de Algarvio, fiz a Casa da Cultura, fiz o Centro Náutico de Alcotim, renovei a rede de água e esgotos na sede, todos os montes tinham água potável. Bem, fiz N museus, escavações arqueológicas, fiz várias, algumas visitáveis. Bem, isto tudo para vos dizer que eu fiz isto tudo porque não perdi tempo. Na guerra, nos ódios, nas queixinhas, a responder às queixinhas. Quer dizer, agora, só para vocês verem este filme maquiavélico, portanto,
antigamente era o PS a fazer queixas do Dr. Esteves. O Dr. Esteves a responder às queixas. Agora é o Dr. Esteves e o PS a fazer queixas deste Executivo. De mim, da doutora Filomena. Repare, eu já fui várias vezes à Judiciária e estão lá queixinhas com folhas do CNU, queixinhas com folhas do Partido Socialista. Epá, eu já fui dezenas de vezes à Judiciária. Mas esta gente não tem nada que fazer. É assim que pensam que fazem política? Estão preocupados alguma vez com Castro Marim, com os Castro Marinenses? Pá, isto é de loucos. Pá. Isto é de loucos. Mas esta gente está preocupada com esta terra? Ou estão preocupados com... Acham que é assim que se faz oposição? Sempre pela negativa? É assim que querem ganhar eleições? Quer dizer, não aprenderam já com o resultado das últimas eleições de junho? Pá, continuam na mesma? Mas esta gente... Eu já nem digo que já demonstraram que não gostam nada de Castro Marim nem dos castelmaninenses. Mas será que gostam do Partido Socialista ou querem afundar ainda mais o Partido Socialista? Acha que já não afundaram muito? Epá, eu às vezes fico a pensar. Aliás, eu já ouvi, por exemplo, há uma expressão que um amigo meu que foi socialista, que aqui em Castro Marim é o dono do PPS. Há o dono do PPS que serve-se das pessoas, põe aqui, tira ali, não sei. Epá, eu sinceramente acho que estou-me a lembrar já ouvi várias vezes, ou pelo menos 2 vezes, o senhor engenheiro José Luís dizer que o papel da oposição é pôr pauzinhos na engrenagem. Epá, eu sinceramente acho que o papel da oposição não é exatamente esse. Não é boicotar, não é estrangular, não é destruir. Acho que o papel da oposição também é construir, também é fazer as coisas pela positiva. É claro que é criticar, mas também deve se preocupar em fazer as coisas pela positiva. Eu lamento que isto esteja a acontecer, que isto tivesse acontecido. Eu começo a pensar, por exemplo, o que é que se fez aqui na sede do Conselho ao longo destes anos todos. Fez-se o Revolinho de Santo António, fez-se a biblioteca e fez-se as avenidas novas onde não mora ninguém. Onde mora gente, não se fez nada. A rede de água e esgotos tem 60 anos e todos os dias rompe. As ruas são uma desgraça. Porque se perdeu tempo nestes ódios e nestas guerras. Pá. Mais alguma questão? Vamos então iniciar esta reunião. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje cifra 100. Operações orçamentais 1.450.541. Operações não orçamentais 1.265.131. O ponto número 2 tem a ver com a Associação de Saúde Mental, atribuição de subsídio tem a ver com o transporte de um aluno deficiente. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 3 tem a ver com o projeto de regulamentação das férias ativas. Alguma dúvida? Queres dizer alguma coisa? Tenho a vontade, Sra. Este é um processo em que ainda é suscetível de propostas de alteração, depois de ser submetido à Assembleia Municipal. Nós tentámos fazer uma proposta de regulamento dentro daquilo que é a nossa realidade, aquilo que também já está regulamentado por outros municípios, mas seria útil e bom que quem pudesse dar contributos positivos até à fase depois da discussão pública, que o fizesse, porque qualquer alteração substancial depois tem que percorrer novamente este regulamento todo. Aqui o intuito, acima de tudo, é preocuparmos com a forma como as férias ativas se estão a desenvolver. Tem que haver mais disciplina, fazemos um investimento direto e indireto por cada férias ativas na ordem de 250 mil euros, e tem que haver maior responsabilidade dos pais também,
para com a inscrição, porque criamos o sistema, temos os monitores, passámos a colocar o ano passado 3 monitores por grupo, havia só 2, passámos a contratar outros serviços especializados, nomeadamente na área da inclusão, e passámos a ter outras preocupações com outras áreas, incrementar novas áreas de aprendizagem para que haja um estímulo, para que os miúdos que começam com 6 anos chegam ao 9º ano, aos 14, aos 16, que até aos 15, 16 anos já estão saturados de algumas atividades, portanto tem que haver aqui um esforço de renovação. Mas para isto também temos que regular. E se as pessoas não quiserem ou não precisarem todo este período, precisamos ter uma noção de quantos lugares disponíveis vamos ter em cada grupo para permitir a famílias fora do concelho possam inscrever, e também ajuda à própria sustentabilidade, já que o sistema está montado, os custos fixos são os mesmos, e então regulamentar também a admissão de outras pessoas que possam não ser daqui, caso... e as prioridades estão bem definidas, caso não haja alunos suficientes para preenchimento das vagas nos grupos. E também ter alguma disciplina sobre a responsabilidade hierárquica, a responsabilidade funcional dentro do município, e o intuito do regulamento é só isso. Acho que já temos muitos anos de experiência para funcionar só com a mera experiência, sem um regulamento específico em que salvaguarde todas as partes e os direitos e os deveres e as obrigações de cada uma das partes. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 4, proposta de venda de fixação de preços de cafetaria. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se... Bem mudado. Muito bom dia a todos. Relativamente a esta proposta de venda e fixação de preços, o sentido de voto do Partido Socialista, nós vereadores, prende-se com o facto de acharmos que não é correto numa vila que, em termos de estabelecimentos comerciais, já são tão poucos, apesar de localizados na parte de cima da vila, que seja o próprio município fazer concorrência, no fundo, direta, não é, com estes preços fixados aqui de cafetaria, nomeadamente café e bolos e bebidas alcoólicas. Sei que é muito importante dinamizar aquele equipamento, portanto, a casa do Ó de Leite, mas fica aqui a sugestão, se, entretanto, algum técnico ou mesmo vocês, executivo, e juntamente com a opinião do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Ó de Leite, acharem que existe outra forma de dinamizar a Casa do Ó de Leite sem fazer concorrência com os estabelecimentos comerciais, nomeadamente restaurantes e cafés da Freguesia do Ó de Leite, pois seria a repensar esta situação. Senhora Vereadora. Concordo com o princípio invocado pela vereadora, mas reporto há um momento atrás que fomos acusados que a Casa do Ó de Leite não abria em condições a casa e o Centro de Interpretação do Território. E, tal como disse, no Centro de Interpretação do Território vamos tentar que haja interessados para um concurso de exploração. Na Casa do Ó de Leite temos constatado o seguinte: a Junta e a Associação têm feito um esforço grande para fazer os mercadinhos, para fazer as atividades lá em Ó de Leite, no Natal, e o que acontece é que as pessoas vão à Casa do Ó de Leite e sistematicamente não têm um sítio onde comprar uma água, um café, porque está fechado. E então todos nós perdemos o café que costuma estar aberto noutros dias, porque passa uma imagem que quem nos visita, que chegam ali, não há nada, e não há nada naqueles dias, e portanto nós nem queremos ter propriamente uma vocação para ter as coisas abertas sempre, mas temos que ter o instrumento jurídico ou legal, que é criar preços, para que quando quisermos abrir nas atividades, ou no fim de semana, ou quando for, temos que ter ali aquilo a funcionar, porque é bom para a imagem da própria Casa do Ó de Leite e da própria aldeia. É espetacular estar ali naquela esplanada, a apanhar aquele solinho e ouvir às vezes uma musiquinha, mas depois queremos um café ou uma água e não temos onde ir, ou vamos lá em cima, ou especialmente quando os espaços, as vendas, as duas vendas locais estão fechadas. E eu tenho constatado, porque tenho frequentado os mercadinhos,
tenho constatado que isso tem acontecido sistematicamente e outras atividades ali à Casa do Leite. E isto não é para fazer concorrência, é simplesmente termos um mecanismo, sempre que necessário, termos a funcionar. Por isso é que a informação, estes preços, obviamente, que serão os preços que a Câmara irá praticar em qualquer estrutura, mas a informação veio especificamente só para a Casa do Leite, porque no Centro de Interpretação do Território queríamos... podemos aplicar estes preços, obviamente, o que interessa é um preço que está constituído, mas gostaríamos era fechar o concurso para a exploração do Centro de Interpretação parte de café. Mas depois os edifícios não foram concebidos para funcionalmente funcionarem desagregados da própria matriz cultural ou turística. Exemplo, no Centro de Interpretação do Território, como é que se coloca a exploração só o bar e o snack bar, e quem é que explora depois a maquete virtual? Tem que se partilhar os mesmos serviços de casa de banho, os acessos são os mesmos, por isso é que isso ainda não foi fechado. Não é assim uma coisa tão simples, e não há ninguém que queira suportar os custos de funcionamento da maquete, porque aquilo é inviável em termos de rentabilidade económica ou financeira. E aqui na Casa do Leite é a mesma coisa. Para funcionar este barzinho tem que entrar para a Casa do Leite, não dá para ceder a uma exploração externa de uma forma tão simples. Se calhar com alguma criatividade até podíamos chegar lá. Mas isto é para situações pontuais e para que possa funcionar sempre que haja atividades mais organizadas. Portanto, quem vota contra o ponto número 4? Quem se abstém? Ponto 5. Auxílios económicos pré-escolar e primeiro ciclo. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 6. Protocolo para a realização de formação em contexto de trabalho, Universidade do Algarve. Alguma dúvida? Isto é para um estágio, não é? Um estágio de profissão. Nós temos tido uma política, estamos a esforçar para que aqueles estágios técnico-profissionais no âmbito dos cursos mais técnicos da universidade e também do secundário possam também acontecer em Castro Marim, porque às vezes é uma oportunidade simpática do jovem se entusiasmar por Castro Marim ou os serviços conseguirem conhecer competências daqui do nosso território. Portanto, esta é na área de informática, é uma área que nós precisamos e queremos abrir concursos e que sempre que se justificar e tivermos capacidade, muitas vezes não temos capacidade. Neste caso temos capacidade de acolhimento, é dar uma oportunidade ao jovem para fazer uma formação de vários meses contínuos em contexto de trabalho. Portanto, quem vota contra, quem se abstém? Ponto 7. São de trabalhos complementares no âmbito da construção da ciclovia. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 8. Aprovação do mapa de fluxos de caixa 2019. Integração do saldo de gerência. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 9. Novo cartão do idoso. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 10. Renovação do cartão. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 11, exatamente a mesma coisa. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 12, abertura de procedimento concursal para um técnico superior de engenharia civil. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 13, procedimento administrativo para elaboração do regulamento de concessão de benefícios fiscais do município de Castro Marim. Senhora vereadora, quer explicar? Tal como fizemos na proposta em sede de IMI e que já tínhamos feito ano passado e que foi reprovada, nós defendemos que, e este ano também o mesmo argumentário foi apresentado no contexto da proposta da derrama, considero que o município deve ter um regulamento de benefícios fiscais para as famílias residentes e para as empresas que tenham atividade objetiva no concelho de Castro Marim. E os demais devem ser tributados na média daquilo que é a tributação no resto do Algarve ou em territórios do género. Fazer política fiscal com os instrumentos que temos à nossa disposição. E aqui é o início de um procedimento, e aí sim todos os contributos são muito válidos para criar benefícios fiscais de forma a que possamos permitir à população residente, por exemplo, ter a mesma taxa de IMI
que não é residente, mas que depois possa ter um benefício fiscal equiparado à diferença daquilo que era a verdadeira taxa que nós gostaríamos de aplicar aos residentes em relação aos que não são residentes. E na parte das empresas também temos a noção que temos um lucro tributável apurado na sede do Conselho na ordem dos 6, 7 milhões de euros e não sabemos quais são as empresas, por isso determinámos e foi aprovado por unanimidade da Assembleia Municipal uma taxa de derrama de 0,1%, que apenas representa 14 mil euros de receita estimada para o município de Castro Marim. Para quê? Para com essa forma, é a única maneira de nós termos acesso às empresas que liquidam ou tributam ou apuram lucro em sede do Conselho de Castro Marim, para criar mecanismos, que era a proposta que tínhamos e era que não pôde ser enquadrada nem votada, por falta de regulamento, de forma a que empresas que tenham volume de negócios, por exemplo, abaixo de 150 mil euros, estejam isentos de derrama, empresas que criem no ano fiscal 3 postos de trabalho líquidos em sede de Conselho estejam isentas ou sejam reduzidas de derrama, empresas com sede objetiva 80% da sua atividade, seja no Conselho de Castro Marim, exclusivamente, seja isenta de derrama. São tudo exemplos de coisas que nós gostaríamos de equacionar, mas tem que estar devidamente regulamentado. Caso contrário, são ilegais. E, portanto, nós gostaria que este regulamento tivesse trabalhado e em condições de, em setembro, outubro do ano que corre, tivéssemos uma posição clara sobre os benefícios fiscais a criar, que é para quando fôssemos decidir em sede de IMI ou em sede de derrama ou em sede orçamental, pudéssemos tomar uma decisão já em relação àquilo que era a política fiscal que queremos imprimir no Conselho. Portanto, é um regulamento importantíssimo. As pessoas, o cidadão comum, obviamente que não irá perder muito tempo a dar contributos, mas quem tiver esta curiosidade fiscal, e há muita gente mais político, menos político, que acompanha estas coisas, até que acontecem noutros municípios, poderiam fazer chegar contributos, porque agora é só a nota de que vamos abrir o procedimento. Depois há de vir uma proposta de regulamento, mas que não é simples, porque não existe nenhum regulamento deste género com a abrangência que nós pretendemos para as famílias residentes. E, portanto, é um caminho que não sabemos se é fácil, mas veremos trabalhar todos para ele. E acho que todos deveriam fazer uma consulta em sede de rama quais são os benefícios e em sede de IMI quais são também os benefícios que existem noutros concelhos. Normalmente é tudo associado às ARUs, áreas de reabilitação urbana. Também podemos criar incentivos na áreas mais rurais, mas para isso precisamos ter um cadastro. Portanto, é um regulamento importantíssimo para a equidade social do Concelho e coesão territorial em relação aos outros e para fazermos gestão financeira mais equilibrada no município. Sim, senhor. Portanto, quem vota contra este ponto, quem se abstém. O ponto 14 tem a ver com a primeira revisão do orçamento e das grandes operações do plano. Alguma dúvida em relação a este ponto? Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 15 tem a ver com a primeira alteração ao mapa de pessoal. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu queria agradecer aos vereadores do Partido Socialista nos terem permitido acrescentar aqui um ponto que se prende com a necessidade de ampliação urgente do cemitério de Odeleite, e há que dar apoio à Junta de Freguesia local, e como tal agradeço aos vereadores terem-nos permitido acrescentar aqui este ponto. Pode-se para a votação? Eu gostaria de esclarecer bem este ponto. Este ponto, embora esteja ainda um bocadinho coxo, em termos de estruturação, está condicionado à decisão da Assembleia Municipal. Porquê? E por isso nem fiz a explicação no ponto antes, que é a revisão orçamental para a incorporação do saldo de gerência. Quando aprovámos o orçamento, deixámos logo no preâmbulo uma série de situações pendentes
de duas decisões, de duas variáveis que não controlávamos. Primeiro, uma em sede de IMI, qual era o IMI estimado em função da nova decisão que a Assembleia Municipal tomasse, e com a decisão tomada, estima-se que se consiga apurar mais 400 mil euros, 380 mil do que tínhamos no orçamento. Logo, tal como assumimos aqui, há um compromisso político hierarquizado em sede de IMI, que passa a explicar bombeiros, Santa Casa da Misericórdia, nas proporções que estão informadas, lar da altura e protocolo da unidade de cuidados continuados, e então incorporamos esta revisão orçamental, tem reforço para essas rubricas. E já estamos a trabalhar também para saber como é que podemos trabalhar esses apoios. Mas também em saldo de gerência, tivemos um saldo de gerência muito pequenino. Para que as pessoas saibam, estamos a falar de verba que fica disponível do final do ano e que vamos incorporar no orçamento do ano seguinte. Estamos a falar de 400 mil euros não consignados. Significa o quê? Havia mais verba disponível, mas essa verba tem que estar alocada obrigatoriamente às obras que são cofinanciadas. É a verba que nós não podemos usar para outros fins. E dessa verba tivemos que realocar aquilo que eram as urgências. E uma das urgências que já estava a ser trabalhada e temos acompanhado a Junta de Freguesia, é a ampliação do cemitério do Odeleite. Acontece que foi feito um estudo prévio sobre a intervenção e custa na ordem dos 120, 130 mil euros. E foi dito ao Sr. Presidente da Junta que era impossível, ainda sem sabermos qual era o saldo de gerência e como é que íamos fazer, era impossível conseguirmos alocar assim de repente um valor dessa dimensão. Foi feito um trabalho com a equipa de engenheiros que está a acompanhar a Junta de Freguesia, de forma a perceber, e com os engenheiros da Câmara Municipal, então vamos fasear. A ampliação urgente é esta, foi dimensionada, então vamos ver que parte é que conseguimos fazer de forma a ter cemitério para 2, 3 anos e que consigamos, com mais tempo, arranjar a verba para a outra parte. E foi exigido que fosse feito um estudo com mapa de trabalhos, tal e qual como se fosse uma obra pública, sendo certo que a modalidade que provavelmente a Junta depois irá avançar será obra pública, sim, código de contratação pública, mas através da administração direta, porque fica mais barato, não tem que pagar estaleiros, não tem que pagar coordenadores, não tem que pagar uma série de coisas, e a Câmara aí apoiaria o desenvolvimento da obra. E esta verba que está aqui, que foi agora pedida, e com este mapa desagregado, é os mínimos em quantidades e mão de obra necessária para esta primeira fase. E, como isto depende da Assembleia Municipal, mas como só se pode cabimentar depois da revisão orçamental estar aprovada, e quem tem competência para aprovar a revisão orçamental é a Assembleia Municipal, o que se propõe aqui é que a Câmara diga que sim, que aceita com esta proposta a Assembleia Municipal, que há de ser inscrita depois, se o Sr. Presidente da Assembleia assim aceitar, da revisão orçamental, de forma a que possa estar devidamente enquadrada financeiramente e que o órgão competente, que é a Assembleia Municipal, é o órgão competente para decidir apoios às juntas de freguesia, possa deliberar em conformidade. Portanto, estamos a decidir de forma condicionada a que tudo isto assim corra, que é para não cometer nenhuma ilegalidade. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Abstém-se. Nós vamos nos abster só mesmo pelo facto de termos aqui algumas dúvidas relativamente ao procedimento, de que forma é que o município poderá depois atribuir a verba à Junta de Freguesia. Pode-se saber qual é a dúvida que tem? Não. É que basta haver uma autorização da Assembleia Municipal, acho eu. Sim, mas nós aqui, vereadores, vamos abster. Depois o assunto vai à Assembleia Municipal, não vemos qualquer problema. A questão aqui é que nós desconhecemos mesmo, porque se estivéssemos a falar de um valor, por exemplo, se estivéssemos a falar de 20 mil euros, era compreensível. Agora estamos a falar de 60 ou 120 mil euros, portanto, isto é tudo muito... Mas não desconhece a urgência que há de fazer aquela ampliação? Sim, não, isso sabemos. Pronto, não tem nada a ver com isso. É mesmo uma questão de legalidade, como a senhora Vice-Presidente falou muito bem. A legalidade, para isso temos os nossos juristas que nos aconselham. Sim, senhor. Está fim da ordem de trabalho. Alguém na assistência quer dizer algo? Tenha a bondade, senhor, que habilita.
rápido também. Aliás, como sempre fui, julgo eu. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu, ao longo dos anos, e durante muitos anos, fui dizendo sempre, quando aparecia qualquer problema, dizia assim: quem não é de Castro Marim, não se sente Castro Marim como eu, que sou de Castro Marim. Hoje, depois de ouvir uma série de conversas, uma série de coisas que existem, começo a pensar e quero pedir perdão àquelas pessoas que eu dizia que vinham de fora, que eu é que gostava de Castro Marim. Enganei-me. Há pessoas que vêm de fora gostam mais de Castro Marim que aqueles que cá nasceram. Portanto, eu peço perdão a todos aqueles que eu disse que poderiam não gostar de Castro Marim, que vieram de fora que não podiam gostar de Castro Marim. Ou então que não gostavam tal qual como eu. Esse é um ponto. Fico-me por aqui. Outro, eu tive conhecimento, aliás, como toda a gente teve conhecimento, do processo que o Centro Regional levantou aqui ao Dr. Diniz. Ele não quer que lhe chame doutor, mas eu chamo doutor, porque eu sei que ele é doutor, e dizer-lhe o seguinte: quero dizer-lhe, Sr. Dr. Diniz, que pode contar comigo para aquilo que quiser, por uma razão, para defendê-lo em qualquer lugar e onde quer que seja, por uma razão muito simples, porque eu não concordo de maneira nenhuma com aquilo que foi feito pelo Centro Regional da Segurança Social do Algarve. Primeiro porque acho que o Centro Regional do Algarve, como outro Centro Regional qualquer do país, não deve perder tempo com queixinhas e queixarolas. Deve perder tempo, sim, com os problemas que enfrentamos todos no nosso dia-a-dia. E mais, os idosos, as crianças e todos nós. E, se exemplos faltariam, temos a morte de 10 utentes, a morte de 10 idosos que nunca ninguém se lembrou deles. Morreram em casa, sozinhos, possivelmente porquê? Porque os lares tinham as suas vagas todas ocupadas e não podiam ter mais uma ou duas pessoas desde que tivessem condições para poder fazer. Portanto, está em causa, e o grande problema é o Sr. Diniz e outras pessoas como o Sr. Diniz, que trabalham para esta gente toda, que trabalham para os mais idosos, que trabalham para as crianças e, nesse caso, levantam os processos. No entanto, há casos desses no nosso país que o Segurança Social não quer saber, ou então vira-se de costas. De maneira que, doutor, já sabe, conte comigo para aquilo que for. Se precisar de uma boa testemunha, eu cá estou. Aliás, porque também sei o que é que o Centro Regional não devia ter feito e não devia ter feito. Terceiro, há aqui um problema que eu vejo e tenho visto ao longo do tempo, e só por causa desta obra da ERP, aqui da Santa Casa de Misericórdia, que foi levantado um problema. Teve aqui há dias um empreiteiro ali a ver a casa, para mostrar, e eu mostrei-lhe várias telhas de fibrocimento. E ele disse: isto agora é um problema e tal, porque é caríssimo tirar isto, tem que ser umas firmas, tal, mas depois voltou-se para mim e disse-me assim: olha, isto é tudo menos aquilo que eles dizem. Por causa do fibrocimento, que criou cancro, as pessoas estão sujeitas ao cancro, aquela coisa toda. Isso não é verdade. Eles quiseram arranjar, foi umas firmas para ganharem mais algumas questões. E digo isto porquê? De certeza que no seu conselho as condutas são em fibrocimento. Ainda nunca vi ninguém se queixar. E sabendo isto, eu hoje, e possivelmente alguém saberia há mais tempo que isto acontecia, não sei porque é que não foi feita a conduta, ou então, e é isso peço, que haja um maior cuidado, porque se realmente faz mal às crianças, aos idosos, a todos nós, faz mal o fibrocimento no teto, eu pergunto o que é que fará que a água que nós bebemos é transportada em tubos de fibrocimento. Se calhar ninguém ainda pensou nisso. Espero bem que pense a partir de agora, toda a gente pense nisso. Se realmente faz mal de um lado, calculo que fará a água passando por aqueles tubos. E, por último, eu não sei se isso é com o vereador Vítor Rosa, mas eu já falei com toda a gente. E hoje vou falar consigo. Existe na rua João de Deus, em Castro Marim, uma ruptura há perto de 3 meses e meio. Os habitantes, os moradores daquela localidade, daquela rua, têm-se dirigido várias vezes à Câmara Municipal, ali ao Gama, para dizer desta situação. Eu próprio já conversei com toda a gente, funcionários da Câmara, vereadores, com toda a gente. Tenho também dito que aquilo já não é já tempo demais. Como era tempo demais, a calçada que foi levantada junto ali à empresa municipal e que passado 3 meses agora foi feita, não é? Ainda bem que alguém falou nisso, porque fizeram aquilo todo. De maneira que espero da vossa parte também que chamem
quem é responsável para que esta situação, para que resolvam também aquela situação o mais breve possível, porque estamos a perder muita água. E quando se vem para cá para dizer, a dizer que há falta de água no Algarve, há falta de água nossa aqui no Algarve, estamos a perder milhares de litros de água, julgo eu, quando podemos arranjar, de um momento para o outro, podemos arranjar aquela ruptura. Eu julgo que isto não é bem. E depois ouvem-se coisas desagradáveis em relação à Câmara, que eu também já disse, é que as pessoas dizerem, antigamente não se fazia porque não havia funcionários, agora há funcionários, não se faz na mesma, alguma coisa está mal. E depois ainda dizem pior, porque tinha ouvido a bocas de alguns funcionários, mesmo de alguns funcionários, e de algumas pessoas com responsabilidade, em dizer, olha, as pessoas não fazem porque o padrinho e a madrinha não o deixam fazer, não se importam. Têm recebido as queixas e põem-se assim de lado, não querem saber. Portanto, eu gostaria que, se fosse possível, e que se o meu amigo for responsável, olhasse para esta situação, porque não pode ser. As pessoas saírem de casa e terem que meter os pés dentro de água para poderem sair de casa. Faça-me esse favor, que eu agradeço imenso, eu e os moradores da rua João de Deus. Muito obrigado. João. Ora, bom dia. Eu disponho-me a esclarecer qualquer dúvida que existe em relação à obra de ampliação do cemitério, visto que é uma obra urgentíssima. O cemitério que temos está completamente esgotado. Temos 18 catacumbas vagas. A freguesia, como todos sabem, é muito envelhecida. A taxa de mortalidade é enorme e só temos duas alternativas. Ou ampliamos o cemitério e encontramos ali um cantinho onde podemos fazer, ou senão temos que partir para um novo urgentemente, porque ou senão alguém vai ter que responder perante aquelas pessoas o que é que nós vamos fazer com os nossos fregueses quando eles falecerem. Eu estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado. Algum dos vereadores quer dizer algo? Senhora Vereadora Vera. Queria somente deixar aqui, que é para a informação depois não passar distorcida. É assim, os vereadores do Partido Socialista nada têm contra a ampliação do cemitério, seja em que freguesia for, e a construção seja do que for, porque nós sabemos que é em prol do município. A questão aqui é, não tendo as juntas de freguesia a delegação de competências, todos nós sabemos isto, infelizmente foi o que aconteceu nos últimos anos, estas pequenas alterações a nível de jurídico-legais, e nós desconhecemos, portanto, recebemos isto ontem, desconhecemos e optámos por nos abster. Nada temos contra João Pereira, contra portanto, a ampliação do cemitério, seja pelo valor de 60 mil euros, seja pelo que realmente precisam para agentes do Odeleite, no valor de 120 mil euros. Portanto, que fica aqui... Eu sei. A questão aqui é que, assim, isto foi-nos enviado ontem. A única coisa que eu posso dizer é o que, se calhar, que falta aqui para reforçar é um parecer jurídico-legal, portanto, que não foi anexo a este... Mas, certamente, até à Assembleia Municipal isso vai ser tratado, penso eu, Sr. Vice-Presidente e Sr. Presidente. Ok. Pronto, eu apenas me disponho para esclarecer qualquer dúvida que exista, porque é mesmo muito urgente aquela obra avançar. Obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Sobre isto do cemitério, ajudando aqui um bocadinho os vereadores do Partido Socialista, é que a informação, fiz aqui um parecer, isto chegou, como sabemos, demorou tempo a ser feito, porque isto não é um mero pedido de apoio, os vereadores puderam constatar que foi feito um mapa de quantidades, isto uma coisa, pediram um projetista para fazer uma projeção com preços de mercado para uma obra é uma coisa, dividir quantidades de mão de obra e de materiais é outra, é o tipo de trabalho. E a primeira proposta que nos chegou não vinha devidamente desagregado. E aqui a questão que pode estar em cima da mesa é, não tem um parecer, mas está na minha proposta ao Presidente, que a proposta à Câmara seja elaborada pela Divisão da Administração Financeira. Ou seja, foi a divisão que fez o teor da própria proposta, e a própria proposta enquadra juridicamente o apoio.
E estes apoios não têm a ver com a delegação de competências, que isto não é uma coisa objeto de delegação de competências. É o cemitério é da Junta, tal como no Azinhal é da Junta, nós não vamos delegar uma competência, é um acordo extra, as transferências de competências. E por isso é que tem este enquadramento na linha J do número 1 do artigo 25. Ou seja, esta proposta, face ao que eu sugeri ao Sr. Presidente, isto foi tudo muito em cima, por isso também só veio enviado ontem, porque também só segunda-feira é que chegou, mas tentámos foi aproveitar, como isto tem que ir à Assembleia Municipal, como vamos ter uma Assembleia Municipal em fevereiro, para que conseguisse agarrar ainda essa Assembleia Municipal, fez-se este esforço de enquadramento. Mas aqui, João, a dúvida é mais de teor da proposta, porque vem o texto, vem o meu parecer e foi convertido na proposta. Mas a proposta foi elaborada pelos serviços, tal como ponho. Não fui eu no meu teor. Peço aqui que, neste contexto, também entendo como urgente e imperioso, devem os serviços da OAGAF preparar os termos da proposta com o devido contexto jurídico legal para mais nos termos da relação de competências das juntas de freguesia e fechada a ordem do dia para a próxima reunião de Câmara, poder-se pedir no âmbito do regimento a sua inclusão para discussão e votação. Portanto, quem fez a proposta, embora não tenha aqui um parecer assinado, foram os próprios serviços da OAGAF. Não tem cabimento, porque não pode ter ainda cabimento. Isto é mais uma questão processual para que possa estar, imagino eu, aqui em cima da mesa. Sr. Presidente, deixe-me dizer duas coisas, posso? Em relação a outras duas. Sr. Cabrita, faz mais quem quer do que quem pode, e o que importa são esses. É o Sr. Cabrita e todos os demais que têm esse espírito, independentemente de onde nasceram, porque há uns que nasceram em berços dourados nem sabem o que é a vida. E o berço não tem a ver com ser rico ou pobre. O que acho que é bom e bonito é que haja gente com berço de formação, com valores, a trabalhar por Castramarim. E eu acho que o Dr. Diniz é uma desses castramarinenses e que reconheço como tal. Eu, em relação ao Dr. Diniz, tenho andado muito calada porque estava muito crente na justiça que ele próprio do seu bolso está a pagar. Não é a Câmara, não são os serviços jurídicos da Câmara, nem juristas do partido, como alguns têm, para se defender e para meterem ações contra outros. Tem sido o Dr. Diniz que tem pago, tem feito no seu silêncio, na sua humildade que lhe é característica, sem se queixar, sem pedir nada a ninguém, sem se lamentar e continua a vir sempre a trabalhar para Castramarim. Eu aqui o que lamento, sinceramente, é a como tem sido feito e se me dizem que este é o sistema, então este sistema tem que ser denunciado ao Presidente da República. Porque se o sistema desprotege de um dia para o outro o trabalhador, aquele que não tem dinheiro, e um dia logo se vê, e se tiver razão a gente logo paga, isto não é um sistema que protege, isto não é socialista. Isto não é de quem protege o cidadão mais vulnerável. Portanto, há duas dimensões aqui. Eu considero que é uma perseguição pessoal ao Dr. Diniz, porque outras pessoas estavam na mesma situação e infelizmente não lhe aconteceu, mas o brilho dele é imenso, é superior a todas as luzes LEDs que já temos por aqui no Conselho e, portanto, é incomodativo. E foi feita uma denúncia ao Ministro da Administração Interna, assinado pela candidata Célia Brito, da qual eu tenho posse, que foi remetido por via da Secretaria de Estado, à qual foi respondido. Desse processo não soube mais nada. Demos a resposta que tínhamos que dar. Eu estava a presidir a Comissão Administrativa. 3 ou 4 dias depois apareceram uns senhores na Câmara Municipal, com os quais também tive a oportunidade de cruzar, não se identificaram, tiveram sentados horas ali à espera de não sei o quê, sem identificação, inquiriram um funcionário da Câmara. O funcionário teve que assinar declarações, nem falou com o chefe, nem teve direito a perguntar se tinha direito a estar na presença de mais alguém. As pessoas estão de boa fé, não têm nada a esconder. E o Dr. Diniz foi chamado à Câmara Municipal porque estavam lá uns senhores à sua procura, sem identificação. E o Dr. Diniz podia não ter vindo, porque foi avisado em tempo quem eram os senhores. Só que quem não deve não teme e acredita na tranquilidade do sistema.
A Presidente da Comissão Administrativa, quando houve uma conversa em tom muito agressivo, num gabinete mesmo ao lado do seu, e não era do Presidente da Câmara, pediu conselho aos juristas, e os juristas disseram: não, esteja tranquila, isto nada acontece. Pois não havia nada para acontecer, ninguém estava a roubar nada a ninguém, pelo contrário, só um tonto é que vinha trabalhar com o seu carrinho, com o seu telemóvel e com a sua marmita, como escrevia alguns aí, no sentido figurado, porque veio pagar para vir trabalhar. Não, ficámos tranquilos, não havia necessidade de estar a agir e tentar perceber o que ele disse passava. Nunca esperaria nenhum de nós, e muito menos o Dr. Diniz, que tivesse passado 10 dias uma sentença, ou 15 dias uma sentença. Olha, as eleições foram dia 2 de junho. A carta de notificação para devolver o dinheiro com o NIB recebeu dia 3 de junho. E sabe quando é que os inspectores vieram à Câmara? 18 de maio. Há uma eficiência extraordinária nesta administração pública. E há uma coisa que é do CPA, os 10 dias, que normalmente as pessoas têm para se pronunciar, nem teve tempo para se pronunciar. E a pessoa teve que agir porque tinha uma hipótese, ou pagava, ou como era de uma injustiça atroz, todos nós incentivámos o Diniz a reclamar, mas quem teve que pagar essa reclamação teve que ser o Diniz, não fomos nós. E a dado momento uma pessoa sente-se triste e revoltada porque não é nada no meio da máquina, não é respeitada minimamente, não é ouvida e depois recebe a segunda e terceira comunicação e, se não pagas, vai ser penhorado o vencimento a partir de X. E para não penhorar o vencimento, tens de fazer um depósito maior do que aquele que recebeste em subsídio de desemprego. Se isto é o sistema, digo uma coisa, alguém tem que pôr mão no sistema, que isto não é de proteger quem, no mesmo dia, fica sem subsídio de desemprego, que foi cortado imediatamente. Felizmente, o Diniz está a trabalhar neste momento, estaria a trabalhar de qualquer maneira, porque é uma pessoa tão extraordinária, porque teve convites durante essa comissão administrativa para ir trabalhar e não aceitou. E, portanto, se este é o sistema, temos que nos juntar todos contra este sistema, porque os que roubam, os que há indícios, que não podemos chamar de ladrões, há indícios de, até prova em contrário, é só indícios. Esses, espera-se as decisões do tribunal. Quem está vulnerável numa situação de desemprego fica de um dia para o outro sem se poder pronunciar, sem subsídio de desemprego, com uma notificação para pagar e ainda com uma ameaça que vão penhorar o ordenado e bens pelo valor do subsídio de desemprego recebido. Não, se este é o sistema, deixa-me muito preocupada neste Portugal que nós vivemos, porque a Segurança Social, ou é de nome só, é um instituto que está a funcionar como as finanças, que estão a ter o mesmo comportamento noutras situações. E há uma coisa que é a vulnerabilidade dos mais pobres ou mais fragilizados. E não podemos fazer isto porque nós podemos matar uma família simplesmente com ações deste género. Mas aqui a motivação será outra, certamente. Mas mesmo assim temos que nos revoltar contra este sistema e a forma como funciona. Tal como o Sr. Cabrita se ressente quando vão ao lar e não há tolerância nenhuma para perceber a condição humana, para além do que estão lá na cartilha e na checklist de verificação. Se é para isso, nós não precisamos de técnicos superiores nem de gente sublime de pensamento. Pomos máquinas a tratar disto. Se é para esquecer a dimensão humana, o que é que andamos aqui a fazer? E a questão do Diniz é duas coisas muito profundas. É como isto funciona, é como toda a máquina depois trata e depois ainda alguém me aconselha a retirar uma publicação que eu ponho porque ainda me pode acontecer alguma coisa. Isso então ainda me deixa mais angustiada neste Portugal que o 25 de Abril já aconteceu há algumas décadas. E, portanto, deve ser, depois saem umas notícias aqui e acolá, depois a gente tem que se preparar para essas coisas. Mas não há que ter medo. E o cinzentismo de muitos de nós é que prejudica, às vezes, o sistema para que não se possa corrigir. Eu acho que se o sistema é este, temos que nos unir e falar bem alto que este sistema não serve aos portugueses nem aos mais vulneráveis. E se a perseguição política ou partidária é esta, é uma vergonha absoluta. E vou dizer outra vez, uma vergonha. Quanto
À questão das obras e dos padrinhos e das madrinhas, Sr. Cabrita, sabe que eu, com os anos, vou aprendendo alguma coisa a ler as entrelinhas. E o que eu acho que nós temos que ter é uma equipa coesa para resolver os muitos problemas que estão em Castro Marim. Há uma pirâmide, que é uma pirâmide liderada pelo Presidente da Câmara. No topo da pirâmide, nós temos de estar disponíveis e com capacidade de receber as críticas e tentar resolver todos os problemas. Mas depois também temos de ter a capacidade de não alimentar as bases da pirâmide com discórdias, com coisas que não... Porque é uma realidade. Se temos, de facto, agora a maioria, se estamos a começar a colocar pessoas no quadro... Mas as pessoas são as mesmas. Ainda aquela vaga, agora já temos mais um eletricista. Entre 1 e 2 já temos o dobro de eletricistas. Agora já temos mais 1 ou 2 canalizadores, já temos mais um mecânico, mas ainda não temos os mínimos para funcionar. Quanto às rupturas, com certeza que o Vítor irá falar se assim entender, mas há umas que são tão prioritárias em relação às outras e não sei o que será passado, mas aqui... O Presidente da Câmara é o primeiro a querer resolver todos os problemas. E não é para agradar nem a sorrir A, B ou C. É para resolver os problemas dos castramarinenses. E temos que ter uma equipa. Uns que são eleitos, outros são nomeados, outros que ganham concursos, mas todos eles têm uma responsabilidade, que é serviço público. Senhor Vereador Vítor Rosa. Ora, bom dia a todos. Já estava com a garganta aqui seca. O Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o público está aqui presente. Sobre aquilo que tivemos aqui a falar e relativamente às obras que são emergentes na requalificação da rede de água e às vezes há também a rede de água que serve os sistemas de jardim, que não deixa de ter, por isso, água tratada. Nós primeiro temos de ter aqui, vou fazer aqui um parêntese. Felizmente, só por esse prisma, temos tido tantas rupturas em Castro Marim que a rede já quase não é de fibrocimento. Pronto. Mas é verdade também que tecnicamente, mas isso não é aqui para este fórum, que isto do fibrocimento, o problema foi as fibras que se utilizavam nos revestimentos dos ares condicionados, é que, obviamente, como eram depois pulverizadas pelo ar que se respirava, criava efetivamente problemas respiratórios e poderia proporcionar desenvolvimento de células indiferenciadas, cancro e por aí fora. As estruturas de telhados e de canos, elas, se estiverem protegidas e o fibrocimento se estiver debaixo de terra, não se degradam ao ponto de criar uma pulverização no ar que a gente respira. E, portanto, estas coisas... Agora, que é verdade que à volta disto tudo criou-se aqui uma máquina infernal em que hoje, para se retirar uma cobertura de um edifício, e os telhados de fibrocimento, obviamente, são estruturas leves, são estruturas baratas, são estruturas que aguentam uma série de anos, e se forem pintadas com aquelas tintas de borracha que hoje existem, aquilo vai-se aguentando, mas claro, tem que se contratar uma empresa para vir cá com umas máscaras todos vestidos de branco, e eu aí, pois, é as questões legais que aqui importam, e temos que fazer aqui um grande alarido para depois pegarmos aquilo e levarmos para um aterro qualquer e lá deixarmos. Pá. Porque incinerado não vai ser. Em alguns sítios vão pôr. Ou então vai para um país da África e já estamos todos descansados. Bom, relativamente aqui às questões da água, não vou dizer que desconhecia esta ruptura da João de Deus. Não posso fazer isso. Aliás, os serviços da Câmara, quando recebem uma informação pelo Gabinete de Apoio ao Município de que há uma ruptura, automaticamente enviam essa informação para os serviços dos armazéns centrais. Depois é que há um papel que corre, depois que vai passar pelo seu Presidente, dos seus vereadores, mas não faz sentido, aquilo não é um ofício de entrada, aquilo é uma informação que tem que ser intervida com emergência e, portanto, vai logo para os armazéns. Agora, depois há uma questão de prioridades. Os serviços vão ver o sítio. Não há, isto é uma matéria já antiga, de colocar uma placa numa ruptura a dizer, já vimos, estamos a acompanhar. Porque, depois, para começar, podem roubar a placa e depois não é prático e começamos a ter placas por todo lado.
E, portanto, os serviços já viram. Agora, é assim, se tivermos em conta que, entretanto, há uma pessoa que tem uma casa que quer um ramal de água e precisa de água para ir viver para ali, e a gente tem que fazer aquele ramal e aquilo ainda demora tempo. Se tivermos em conta que tem outra ruptura mais grave no Rio Seco, ou na Junqueira, ou no Monte Francisco, é depois uma questão de prioridades. É verdade que perde-se água. Agora, e é um facto que às vezes passam rapidamente 3 meses. Rapidamente passam 3 meses. E às vezes aqui normalmente quando se diz há uma ruptura não sei onde, há mais 3 meses. Há 3 meses. Pronto. Às vezes não é a quantidade de água, é o impacto que isso cria. Há outras situações que sim. Tenho mais receio eu daquelas rupturas que nós não vemos, por qual uma razão do terreno, elas infiltram-se. E daí a questão de vamos passo a passo, criando zonas de medição e controlo, a questão dos contadores em alta, ou seja, para um bairro, a gente sabe efetivamente o que é que está a ser consumido, o que é que está a passar. Portanto, isso é tudo trabalho que infelizmente devia ter sido feito há 10 anos atrás aqui em Castro de Marim e não foi. E agora não há fundos comunitários para isto, mas tem que ser feito. Mas como tem que ser feito, tem que ser aos poucos. Esperemos que não haja muito mais necessidade de substituir o fibrocimento por uma ruptura, que haja sim capacidade de nós alterarmos as redes e começarmos a pôr esta questão das infraestruturas no século XXI. Pronto. De resto, vou levar o assunto para os meus serviços. Só para terminar, não pode haver de maneira nenhuma qualquer decisão de intervir por uma emergência com padrinhos e madrinhas. Isso não existe. Não há aqui cunhas para se resolver um problema. Não é? É assim, nós temos de ter a noção de que há um problema para resolver. Seja um senhor que é pobre, seja um senhor que é rico, e que não é preciso pôr uma cunha para se resolver. Só faltava. Olha, vejam lá se me resolvem aquela ruptura que está na vossa rede. Estou aqui a pôr a cunha para ver se isso se resolve. Eu só tenho que lhe dar um cafezinho por você me vir avisar que está ali uma ruptura. Não precisa estar a pôr cunha. Está bom? Tudo bem. Bem, em relação aqui à vereadora Vera, eu não me refiro ao seu caso particular, mas já por variedíssimas vezes, digamos que muitas vezes, a senhora vereadora falou que gostaria de ter um parceiro jurídico para o legal em relação a esta matéria da ampliação do cemitério, não é? Já por variedíssimas vezes, nós trouxemos parceiros dos nossos juristas que o PS não confia, não acredita, faz uma tábua rasa dos parceiros dos nossos juristas, tal como não confia dos parceiros dos nossos técnicos e das nossas chefias. Portanto, isto já aconteceu aqui 10 vezes. Pronto, mas não me refiro ao seu caso em particular. Agora, em relação ao que habilita, pessoas que vêm de fora para fazer coisas aqui, fizeste lembrar o meu saudoso pai. O meu pai foi professor, veio do lado de Mangualde, não conhecia Alcotim, através de um concurso, foi colocado em Alcotim. Ele foi professor, ensinou a ler centenas de alcotineses. Aliás, qualquer jovem de 70, 80 anos aprendeu a ler como meu pai, lá em Alcotim. O meu pai foi presidente da Câmara de Alcotim mais de 15 anos, na altura em que não se ganhava um tostão por ser autarca. O meu pai iniciou as festas de Alcotim. Eu conheço pouca gente que tenha feito tanto por Alcotim como o meu pai. Agora, conheço alcotineses que nunca fizeram ponta de um corno por Alcotim e que só falam mal de Alcotim. Perita, em relação ao Dr. Diniz, eu até me custa falar nisto, porque de facto o Dr. Diniz cometeu o crime de ajudar a CPCJ, como psicólogo na CPCJ, ajudar como psicólogo no programa de saúde da Básica, cometeu esse crime. Vejam bem, à borla, não ganham tostão, vinha no carro dele, na gasolina dele, etc. E cometeu o crime de trabalhar de borla para a CPCJ, crianças e jovens em risco.
Vejam bem o crime que o doutor Diniz cometeu. Cometeu o crime de ajudar pessoas a deixar de fumar. Vejam bem o crime que o doutor Diniz cometeu. Bem, o que se passou, pá, de facto, não há palavras. É vergonhoso, esta perseguição do Dr. Diniz é pidesca, isto é tudo menos democrático, menos socialista, isto é... Aliás, eu acho que isto é fascisante. Isto faz lembrar o anterior regime, o medo que havia aí e tal. Epá, olha, eu dispenso-me de falar nisto. Senhora Dona Fernanda, vamos aprovar em minuto? Os pontos da ordem de trabalho foram todos aprovados por unanimidade, exceto o ponto 5, que foi aprovado por maioria com 2 abstenções, o ponto 14, também com 2 abstenções, e o ponto de aditamento à ata, também com 2 abstenções. Ponto 4, não foi assim? Foi a proposta. Foi o ponto 4, proposta de venda de fixação. Pronto, estamos de acordo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.